Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos, graças a Deus por isso, trazendo uma nova temática para vocês, algo que está reverberando nesses últimos meses, que é a respeito da política, das eleições, a escolha de representantes. A gente tem representantes dos nossos estados, deputados estaduais, governadores, a nível União, temos os federais, os senadores e o nosso presidente da República, a escolha pelo presidente da República. Então as pessoas escolhem os seus representantes para que esses representantes possam trabalhar nos anseios da população. Eu resolvi trazer esse tema porque é importante a gente conhecer, saber se de fato o que Deus diz, assim, se Deus se importa se você está participando ativamente da política, diretamente ou indiretamente, se você pode se posicionar publicamente, entende? Se você é cristão, pode se posicionar ou não. Então, assim, qual a visão de Deus? O cristão pode se posicionar politicamente? E eu digo que sim. Deus não proíbe que o cristão ele opte por escolher determinado candidato a outro. Claro, olhando os anseios da população, olhando um candidato que tem um plano econômico melhor, um plano de educação melhor, na saúde, na segurança, no saneamento básico. Então, as pessoas podem olhar os planos de governo de determinado candidato A ou candidato B, e fazerem a sua escolha. Mas somos cristãos. Sabemos que o lado espiritual vem à frente do financeiro e qualquer outro lado, profissional. O espiritual vem primeiro. Então é importante que a gente conheça a respeito se esses candidatos estão alinhados e não desalinhados com o Evangelho. Esses candidatos devem permanecer alinhados com a palavra do Senhor. Por isso é importante. E eu digo que não tem problema nenhum alguém se direcionar à política e até instruir que pessoas participem, jovens ou pessoas que queiram participar da política, para que essas pessoas tragam a sua visão, uma visão inovadora, até porque a gente tem muito político que faz coisas boas e temos muitos políticos que fazem coisas más. Então é importante que aquele que se sentir apto, claro, desejar participar da política, assim ele o possa fazer. Portanto, não há problema algum que alguém que se posicione politicamente, não há problema algum. Mas quem quiser participar, concorrer ou estar atuante na política, deve assim fazer, porque são benefícios que virão para a população de um modo geral. Você estará ali com a sua honestidade, trabalhando pelo bem comum. Então, um cristão, ele pode intervir, pode estar exercendo sua cidadania, exercendo seu direito na política. Vejam bem, o que está acontecendo muito, que a gente vê, é que estão levando a política para dentro dos templos. O templo é um lugar de adoração a Cristo, a Jesus Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. Lugar onde a gente vai adorar a Deus. Dentro da igreja, não concordamos com fazer palanque político dentro do púlpito. O púlpito é um lugar sagrado, onde deve ser entoada a palavra do Senhor. Da porta da igreja para fora da igreja, aí sim, você pode fazer isso. Entendeu? E outra, é necessário que também a gente olhe as propostas dos candidatos. É necessário, é interessantíssimo que a gente faça isso, para que coisas que desagradem a Deus não passem.
Então é necessário que você analise a proposta de candidato A, B, C ou D, para que você analise, você pondere. Veja, está dentro da palavra, está dentro das escrituras, então está afirmativo, vou votar. Não está dentro das escrituras, não vou votar. Não, mas fulano tem um plano econômico melhor desse fulano aqui, mas esse fulano está desrespeitando a Deus. Aí tu vai ponderar, meu irmão. Tu é cristão ou você não é? Vai valer o quê? O que Deus pensa ou o que você pensa? Como Pedro disse, a quem importa obedecer? A Deus ou aos homens? Então aí você vai ter que ponderar. Você vai ter que achar alguém com plano econômico bacana, educação bacana, tudo bacana, mas alguém que seja temente a Deus, entende? Que viva, que tenha respeito pelo Evangelho, pelas liberdades individuais, liberdade religiosa e por aí vai. Então é importantíssimo que a gente analise o que determinados candidatos estão propondo, entendeu? Porque se eu sou a favor, se Deus é a favor da vida, então vamos ver se esse candidato, o que é que ele tem a dizer sobre isso. Deus é contra drogas, não posso compactuar com alguém que queira, porventura queira liberar, entende? Deus é contra roubo, Deus é contra isso, contra aquilo. Então eu tenho que analisar, eu tenho que saber bem, aproximar o que Deus pensa e tenho que olhar se aquele candidato pelo menos se aproxima daquilo. O que tiver mais perto daquilo é esse que eu vou votar. Porque a gente sabe que todo homem é falho e só quem é perfeito é Deus. A nossa força está em Deus, né? Nossa força primeiramente antes de tudo está em Deus. Mas Deus garante a pessoas, através da autoridade que vem dele, que autoridades tenham sua influência, tenham a sua perspectiva, a sua prerrogativa de trazer para o povo um país melhor. Então, por isso, a gente deve analisar bem o candidato. Porque há um lapso de escolher um bom candidato, né, e de escolher um mau candidato. E de escolher um bom candidato e um mau candidato. Por isso que é interessantíssimo a gente analisar as propostas, saber se as propostas de determinados candidatos estão alinhadas com Deus, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Cristo pensa, com aquilo que o Espírito pensa, o Espírito Santo, para que a gente possa fazer a decisão mais assertiva. Primeiramente, o lado espiritual vem antes de qualquer coisa. Mateus 6,33. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso é importantíssimo a gente fazer essa análise. Passar o filtro ali, a palavra do Senhor, para saber se tá favorável a gente optar por votar em determinado candidato. Tá certo? Porque se, digamos, um candidato não está de acordo com o Evangelho, vai de contra com o Evangelho, e a gente é cristão, se diz cristãos, e votamos contra Cristo, não tem como isso acontecer, né? Que a gente deve se posicionar sempre e sempre ao lado do nosso Redentor, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Portanto, olhar a análise de cada candidato, proposta de cada candidato e escolher, porque a gente paga por nossas escolhas. A gente paga e depois a gente não pode ir cobrar de Deus, né? Porque Deus deu o raciocínio para você, Deus deu o entendimento, Deus deu o tempo necessário para que você pudesse escolher, e a gente faz o contrário, muitas vezes. Pode fazer o contrário. Então acho que a gente analise bem aquilo que a gente vai escolher, para que depois a gente não diga, né, mas Senhor, cadê o Senhor, onde é que o Senhor está? E Deus vai dizer, rapaz, eu estou aqui o tempo todo. Foi você quem não me viu, mas eu estou aqui o tempo todo. Eu estava ao seu lado o tempo todo. O povo hebreu
povo lá que estava no Egito sofrendo, padeceu por conta de desobediência, desobedeceu a palavra de Deus, e aí pagaram. Inclusive, a gente não pode ser omisso, a gente deve se posicionar, se quiser, politicamente, se quiser posicionar, mas a gente deve ir lá como representando a nossa cidadania, o direito do nosso voto, de fazer a nossa escolha, né? Porque você vê que uma omissão também é prejuízo. Você pode ver que Pilatos foi omisso e Jesus quem pagou. Jesus morreu, um inocente morreu pelas mãos de um governante que era Pilatos. Ele tinha a possibilidade em suas mãos de inocentar Jesus, mas ele fez o contrário. Ele fez o contrário. Ele favoreceu a um ladrão, a um malfeitor e prejudicou a Cristo. Ou seja, a decisão dele não foi assertiva, ele foi omisso, lavou as mãos. Lavar as mãos é participar da morte de Cristo. Ele participou ali, efetivamente Pilatos participou. Tá bom? Então gostaria de encerrar aqui para você e também dizer que toda autoridade é constituída por Deus, então que a gente respeite. Fernando Henrique foi eleito, foi uma autoridade constituída por Deus. Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, e Deus pode permitir que Jair Bolsonaro seja eleito, reeleito, no caso, e Lula seja eleito. E toda autoridade constitui de Deus. Então que a gente respeite a vontade do Senhor também, né? Mas através das nossas escolhas, Deus permite que aquilo aconteça. E não o contrário. Se um governo é mau, não é culpa de Deus não. Não é culpa de Deus. Se um governo é mau, ali, se aquele governo está sendo mau, foi nossas escolhas. E se o governo é bom, também as nossas escolhas. Deus está vendo o governo mau e Deus está vendo o governo bom. Ele está olhando. Ele é o dono de tudo, ele é o criador e sustentador de tudo. Ele vê, entende? Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele concedeu isso para nós, o livre-arbítrio de escolher sim, não, quero crer, quero não crer, vou fazer o certo, vou fazer o errado. Deus dá a todos o mesmo direito, o mesmo livre-arbítrio. Por isso que por isso que nós não podemos chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu não sabia. Não, ele sabia de tudo. Tá bom? Então eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no canal. O canal é pequeno, a gente tá sempre estamos tentando aí aumentar a rotatividade de vídeos. Me comprometo com vocês em trazer toda quinta-feira um estudo pra gente analisar, pra gente aprender juntos. Então que vocês possam se inscrever, ativar o sininho para sempre estar recebendo, que vocês possam curtir, deixar aquela curtida, explode aí de curtida, isso ajuda demais no canal que está iniciando. Que vocês possam comentar aquilo que vocês acham necessário comentar, comentem por favor, explode também os comentários. Que vocês possam também compartilhar com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que você ama, uma pessoa que você acha esse vídeo interessante, que você possa compartilhar com essa pessoa. E gostaria de agradecer a todos que vocês que estão aqui presentes, me ajudando, colaborando, para que a gente possa sempre estar trabalhando e trazendo o melhor para cada um de vocês. Por fim, gostaria de falar para as pessoas, aquelas que estão passando por dificuldades financeiras, ou aquelas que estão trabalhando, mas que gostariam de ter uma renda extra para melhorar o fluxo de caixa e a liberdade de escolha na hora de uma compra, na hora de fazer alguma coisa. Então eu gostaria de deixar aqui um link de um curso muito bacana, top de verdade, que vai ajudar você a obter uma renda extra de uma forma muito simples e digna, tá bom? Então fica na paz de Deus, uma excelente semana para você, uma excelente eleição, e que Deus abençoe o nosso Brasil. Por fim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Abraço. Tchau, tchau. Fiquem na paz.